Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déa Fernandes começando esta live de quarta-feira, exatamente às 21h49 desse dia 23 de setembro. Começando a live, o título da nossa live é ONU, Bolsonaro e Cristofobia, analisando a polêmica criada pela grande mídia. Eu estou agora com o tal do novo Facebook, então estou perdida, né? Não sei nem como é que eu vou fazer para acessar isso aqui, me obrigaram a ficar com o novo Facebook. Eu sou das antigas, eu sou péssima com essa coisa de tecnologia, né? Mas eu vou ver se eu consigo entrar aqui na página pelo... Cadê, meu pai? Como é que eu vou entrar nisso aqui? Então, olha, muito boa noite para a galera que já está entrando aí. Para quem não me conhece, de repente apareceu por aqui, meu nome é Déa Fernandes, né? Sou conhecida, melhor dizendo, como Déa. Boa noite, Elia! Eu sabia, Eli, você não me abandona. Muito boa noite, meu querido. Boa noite, Eliana. Muito boa noite, minha querida. Boa noite a todos vocês aí. Então, quem não me conhece, advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que é uma instituição de direitos humanos que trabalha em relação à perseguição religiosa e violação de direitos humanos no mundo muçulmano, e também há diversos temas na área de direitos humanos, inclusive aqui no Brasil, tá? Eu tô tentando entrar aqui na minha página, não tô conseguindo, eu tô com um tal do novo Facebook, tá bom? E não tô conseguindo, mas isso acontece. Boa noite, Eli Abraham, boa noite, shalom para você, para Israel, para todo mundo, paz, salam, né, como dizem os muçulmanos, enfim, paz para todos nós, né? Cadê? Eu não tô conseguindo entrar aqui, eu tô tentando entrar aqui para acompanhar aqui da minha página, mas não estou conseguindo. Esse novo Facebook é uma porcaria. Não estou vendo a live aqui, olha que absurdo. Olha lá, Ju, Bolsonaro até 2026. A galera tá mesmo apoiando o presidente, não abre mão, né, Ju? É isso aí. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar logo aqui, não estou conseguindo entrar aqui pelo Facebook, mas estou vendo aqui pela tela do celular a galera que está entrando. Então vamos começar essa live e fazendo uma análise sobre a polêmica que a grande mídia, vários blogueiros criaram por causa do discurso do nosso presidente, que cá entre nós, eu, Déa Fernandes, em geral, gostei do discurso, ok? E por que eu digo que eu gostei? Porque eu sei que não tem como presidente, num discurso, englobar todos os problemas necessários que precisam ser trazidos para a comunidade internacional. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Então eu sei que ele precisa de apoio de um corpo técnico para poder fazer esses discursos na área de política externa. Então até quando falta alguma coisa, né, a gente vê que não é culpa do presidente, não é, ele não é Deus, ele tem uma equipe e a gente tem que ver, as responsabilidades em relação ao discurso. Então, ontem, a gente sabe que um dos assuntos mais comentados no Twitter foi a fala de Bolsonaro quando ele disse que o Brasil é um país cristão e conservador. Bolsonaro falou sobre vários assuntos, e é bom que ele não tem papa na língua mesmo, falou da desinformação, que é verdade, enfim, eu gostei do discurso, mas chegou nesse momento em que ele fala que o Brasil é cristão e conservador, as redes bombaram, né? A extrema imprensa, humanistas, progressistas, a galera do PT foi toda para o Twitter e para as redes para reclamar sobre isso. E um dos militantes que mais se levantam e que são, no caso, hipócritas, né, que a gente vê na grande mídia, é o blogueiro Guga Chakra, tá? Eu, de vez em quando eu escrevo, aliás, eu tô com um artigo, gente, vocês têm que ler esse artigo. Ele é meio gigantesco, mas conta toda a história, tem link de tudo, tem mais de 15 links aqui no artigo, muitos parágrafos, onde eu explico
tudo que eu vou falar aqui para vocês em live. Vai estar tudo no artigo. Eu não consegui jogar no blog porque eu não consegui lançar a imagem ainda lá. A imagem do presidente, é lógico, né? Deu um problema aqui no computador, mas eu vou jogar ainda hoje, porque o artigo tá prontinho. Inclusive, queridos, olha aqui, ó, tá aqui. O artigo lindo, belo e maravilhoso. Ó, olha aqui quantas folhas. Que vocês precisam ler. O título: ONU, Bolsonaro e Cristofobia, combatendo a narrativa do ódio. E eu elegi algum tempo atrás como o maior propagandista, né, do ódio do bem, o maior propagandeiro, né, vamos usar esse termo, o Guga Chakra, tá? E na minha visão, é importante que a gente sempre desmascare esse senhor que é um desinformante, porque muita gente não é pouco, é muita gente acredita daquilo que ele fala. Eu me lembro que tem um ativista no mundo judaico aqui no Brasil, que o André Latz, tá? Ele, certa feita no Twitter, ele disse que o Guga Chakra era o melhor jornalista na área de Oriente Médio no Brasil. Então, percebam bem, esse ativista, que é seguido por muitos evangélicos, foi lá e adulou no Twitter o Guga Chakra. Quando eu digo e assino embaixo, Guga Chakra é o blogueiro mais desinformante do Brasil, tem ódio dos cristãos, é mentiroso, ele já bloqueou no Twitter dele ativistas que mostraram o decréscimo de cristãos no Líbano por causa da política sectária que existe ali, por causa do ódio sectário que existe no Líbano. E infelizmente muitos acreditam que ele é maravilhoso, que ele é o melhor jornalista, e não é. Ele tem ódio dos cristãos. E o melhor é ódio mesmo. Ódio. A gente vê que é aquele ódio do bem. Sabe o hipócrita que finge que topa e não topa? Boa noite para todo mundo e compartilhe essa live, por favor. Então, ele escreveu um artigo, e é por isso que eu vou começar com ele, tá? Desmascarando esse desinformante, esse blogueiro desinformante. Ele fez um artigo, e é bom lembrar que por que eu digo que ele tem um ódio, ele propaga o ódio do bem? Quem não lembra do ataque que ele fez em 2017 a todo o povo da Polônia que foi para as ruas, dezenas de milhares de pessoas, para comemorar a independência do país? E ele foi lá, usou seu Twitter com ranço, um ódio, uma inveja, dizendo que eles eram nazistas. E aí ele foi repreendido de uma forma muito educada. Boa noite, Rosania. Boa noite a todos vocês. Ele foi repreendido de uma forma muito educada pela consuleza, que mostrou que não era nada daquilo e tal. Ele atacou, bloqueou a consuleza, foi um problema sério. Então, assim, vocês vejam bem, não aceitou por ter chamado um povo pacífico e patriota, porque, gente, a esquerda odeia patriotismo. E aí, ele não pediu desculpa, foi obrigado a desbloquear a consuleza porque o assunto ia ser levado à Globo. Então, é covarde. E eu lamento muito que, em parte da comunidade judaica, ainda tem alguns ativistas progressistas que colocam esse senhor como o melhor jornalista. Ele não é. Ele não é. E aí ele diz o seguinte, ele fez um artigo, né? E no artigo ele diz que o Bolsonaro, quando ele diz que o Brasil é um país conservador, que com isso ele está retirando, excluindo da brasilidade os judeus, os muçulmanos, os seguidores das religiões de matriz africana e os ateus, né? Ele faz essa acusação a Bolsonaro. Gente, entendam bem. O Bolsonaro disse que o Brasil é um país cristão porque a maioria da população, quer a esquerda queira ou não, a maioria da população é cristã. Somos maioria nesse país, só que é uma maioria que respeita as leis do país. Então, dizer que a maioria é cristã não está excluindo, como quis o Guga Chakra levar os seus leitores a acreditarem nessa falácia. Quando você diz que o país é cristão, não quer dizer que não tenha muçulmano, ateu, homossexual, até porque tem homossexuais cristãos. Eu ontem mesmo fiz
uma live com um homossexual cristão que eu amo de paixão. Quem não viu, assista com Febo, falando sobre a perseguição islâmica aos homossexuais. Então, o Bolsonaro jogou todo mundo no mesmo pacote. O Brasil é cristão porque a maioria é cristã, mas isso não segrega ninguém. Não segrega, nunca segregou, não é agora que vai segregar. Só que os militantes não conseguem entender que não tem como um presidente, num discurso na ONU, dizer: o Brasil é um país de cristãos, de judeus, de muçulmanos, de italianos, de gregos, de ateus. Não dá para o presidente discriminar todas as minorias que existem no país. Então ele lança aquilo que é o forte em nós. Nós temos uma cultura cristã. Os nossos valores, na grande maioria, são valores que vêm de toda essa tradição judaico-cristã. Guga, se você não gosta, é problema teu. Mas o nosso presidente não excluiu nenhuma minoria. Tanto é que a gente sabe que no governo dele as minorias são respeitadas, tá? Então, assim, você vê que ele usou falácia para tentar desprestigiar o nosso presidente. E tem um detalhe que foi de uma desonestidade intelectual. Ele disse, abre aspas, de uma certa forma dizer cristão e conservador, lembrou o discurso de radicais como o iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que fazia questão de descrever o Irã como islâmico. Gente, olha a má fé desse blogueiro de extrema esquerda. Ele comparou um presidente eleito pelo voto do povo, e quando eu digo povo, judeu, ateu, cristão, católico, protestante, de tudo quanto é tipo. Brasileiros votaram em Bolsonaro, e no nosso país o Estado é laico, existe lei que comanda a vida de todo brasileiro, seja cristão ou não cristão. Então ele é tão desonesto, ele é tão desonesto que ele coloca um país democrático, que tem um ordenamento jurídico secular, que é respeitado pelos cristãos, e ele compara com um terrorista sanguinário, um ditador, com um país que enforca homossexuais, com um país que leva ativistas de direitos humanos, inclusive mulheres, para a cadeia, um país que mata atletas e antes disso tortura para ter confissão, um país que todos os dias viola direitos humanos, um país que não tem uma lei secular ordenando o comportamento, regrando a vida social. Lá é uma lei islâmica. Quem manda na vida de todos os iranianos, ainda que não sejam muçulmanos, quem manda é o Alcorão e também os hadiths, que é a tradição islâmica. Então, comparar um país que está embasado em leis seculares, que respeitam as individualidades e que os cristãos também respeitam essas leis, comparar com um terrorista amigo de Lula, o Guga Chakra, quando Lula apoiou o terrorista sanguinário extremista do Ahmadinejad, você não ficava fazendo grandes discursos acusando Lula como você faz hoje com o Bolsonaro. Isso é covardia. Você dizer que o conservador é radical, fazendo uma ponte dizendo que o país conservador é igual a um país islâmico terrorista, genocida, você está sendo desonesto. Isso é um absurdo. E me dá repugnância quando eu vejo figuras no mundo cristão e no mundo judaico, a verdade tem que ser dita, colocando esse senhor como uma pessoa respeitável. Ele não é respeitável, ele está estimulando o ódio contra cristãos, porque quando ele coloca o cristão e conservador como discurso radical, igual aos discursos e às práticas iranianas, ele está sendo preconceituoso, ele está sendo sectarista. Respeite os cristãos, Guga Chakra. Se você odeia cristão, é um problema teu, é um direito teu você odiar, mas não é justo você comparar. Eu me sinto ofendida quando vem um analfabeto funcional, quando vem uma cria
de uma fundação islâmica, porque a faculdade onde ele estudou, lá o mestrado dele, nos Estados Unidos, recebe dinheiro do Irã, recebe de uma fundação iraniana para promover a propaganda do ódio iraniano. Onde ele estudou, na Universidade de Colômbia, lá eles recebem muita grana de iraniano, e é por isso que o Guga Chakra nunca chama o grupo Hezbollah de terrorista, não reconhece como terrorista, chama as ditaduras que fizeram um acordo com Israel de ditaduras, de facínoras, mas não tem coragem de denunciar o terrorismo do Hezbollah. Ele é covarde. Isso é covardia num país sério. Esse homem não seria jornalista. Então saiba de uma coisa, eu sou cristã, mas o meu discurso não é de ódio, como o de Ahmadinejad, como do pessoal do Hezbollah, não é de ódio. Pelo contrário, eu estou aqui expondo a minha vida para tentar socorrer a comunidade Bahá'í no Irã, os curdos no Irã e em outros países que estão sendo massacrados por essa doutrina de ódio que você não tem coragem de denunciar. Você é covarde, Guga Chakra. Gente, desculpa, mas isso me indignou. Ele, por ódio contra o presidente, porque está recebendo dessa Globo, que está sendo acusada todo dia de corrupção, aí vem ele e ataca cristãos. Covarde é isso que ele é. E no meu artigo, eu peço que, gente, vocês compartilhem esse artigo e que chegue a ele, que chegue a esse covarde para ele ver que ele é um blogueiro de quinta categoria, que não sabe a diferença entre o conservadorismo cristão no Brasil e a Sharia. Não existe conservadorismo no mundo islâmico, isso é um termo ocidental. Isso é um termo ocidental. O que existe no mundo islâmico é Sharia, lei islâmica determinando o comportamento, ok? Então deixa de ser falastrão e vai estudar e deixa de ser desonesto. Então, e outro detalhe, no Brasil as minorias são respeitadas. Onde você vê uma lei como promovendo segregação racial, ou seja, qual for a segregação, as minorias são respeitadas. E no Irã, a minoria Bahá'í, a minoria Ravi, sequer que é uma minoria árabe, no caso a Ravi é uma minoria árabe, e tem os Bahá'í, que desde a fundação dessa república do terror vem sendo perseguida. Os ativistas religiosos Bahá'í estão sendo perseguidos, mortos, presos. Inclusive, essa minoria Bahá'í, segundo a Constituição lá do Irã, eles não podem nem ser reconhecidos. Assim como os Ahravi também não são, os Arvazes, né, Ahravi, perdão, os Arvazes também não são reconhecidos pelo Irã. No Irã, de Guga Chakra, hipócrita, minorias são tratadas com prisão, com morte, com tortura. E aqui no Brasil, minoria usa as redes para jogar bola com a cabeça do presidente. E esse hipócrita e esse desinformante, em momento algum, se levantou com um artigo escrevendo contra essa minoria que tem a paixão pelo genocídio, paixão pelo ódio, paixão pela decapitação do oponente. Essa minoria covarde que usa as nossas leis para atacar aqueles que são pacíficos. Então a gente precisa deixar isso muito claro, tá? Esse senhor precisa ser colocado no seu devido lugar, porque eu não tô aqui para agradar ninguém não, como tem gente por aí que por interesse está agradando esse covarde que ataca cristãos. Bom, agora vamos continuar aqui, né? O presidente disse: faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Se Bolsonaro fez um apelo à comunidade internacional para combater a falta de liberdade religiosa e a cristofobia, é claro que não se refere a uma cristofobia no país.
Isso é mau caratismo quando parte da imprensa, eu sei que não foi toda, tá? Mas grande parte da imprensa jogou isso como se o Brasil, se o Bolsonaro dissesse que há cristofobia, e eu assevero, tem sim cristofobia no Brasil. Eu trabalho com direitos humanos, eu sei que tem. Aliás, para esses blogueiros da extrema esquerda, vão pesquisar quem é João Martinez. O pastor que está sendo processado com base em parecer de entidades muçulmanas só porque trouxe a doutrina de violência do Islã, a doutrina ortodoxa. Esse pastor não pediu violência contra muçulmano, não. Em momento algum ele discrimina muçulmano, ele simplesmente critica num país que a Constituição Federal dá o direito à liberdade de expressão, né? E a crítica em relação à religião, como fazem todo dia com o cristianismo, debocham, escarnecem, né? Inclusive com as nossas autoridades que também não respeitam. Então, num país democrático, toda religião pode e deve ser criticada, toda e qualquer religião. Porém, entidade muçulmana não aceita, processa pastor, e a gente não está vendo nas redes nenhum jornalista, nenhum ativista de direitos humanos trazendo a dor, o sofrimento e a cristofobia que está sendo implementada em território nacional quando um pastor está sendo processado, perseguido, não é o primeiro. Eu tenho já acesso a processo no Brasil em que cristão foi condenado porque muçulmano se sentiu ofendido pelo cristão denunciar a violência presente no Islã. Eu quero deixar claro aqui, não tenho nada contra muçulmano. Pelo contrário, sou a única entidade de direitos humanos, represento a única entidade que aqui todos os dias mostra dor e sofrimento de muçulmanos no mundo inteiro. Inclusive muçulmano que é homossexual e não pode exercer o seu direito em relação ao seu corpo, porque em todos os países muçulmanos eles são perseguidos. Então, a minha preocupação é com o ente humano. E quando eu vejo uma religião que em todos os países promove violações graves de direitos humanos e eu tenho acesso a fontes islâmicas, o meu acesso não é a sheik brasileiro com taquia, com teissir, né? Com Kitman, não, o meu acesso é a Nalassar, o meu acesso é instituições islâmicas em loco. Então eu sei qual é o discurso no mundo muçulmano. E quando eu trago essas violações, é justamente pensando no ser humano. E aí o que eu vejo no meu país? Que a imprensa diz que não tem cristofobia, pastor está sendo processado, estão querendo arrancar uma grana pesada dele, né? Não para a entidade muçulmana, eles enviariam para outra entidade, mas para calar a boca, para censurar cristãos, como acontece na Europa. E nenhum jornalista blogueiro de extrema esquerda está denunciando isso porque são coniventes. O discurso deles é só atacar cristãos. Então, quando Bolsonaro diz, faça um apelo à comunidade internacional, ele não está denunciando a cristofobia que existe aqui, porque ele está numa comunidade internacional, numa entidade internacional, e ele sabe que os problemas internos do país devem ser resolvidos pelas instituições internas. É aqui, é o nosso parlamento, Senado, Câmara, é o judiciário, que infelizmente, né, não tem nem o que comentar, pelo menos em relação ao STF, mas são as nossas instituições que devem coibir e fazer valer a lei contra toda e qualquer discriminação, seja cristofóbica, homofóbica ou qualquer fobia que exista no Brasil. Tudo nós temos a nossa lei e as nossas instituições. Bolsonaro sabe disso e jamais na ONU ia pedir ajuda para países progressistas, para países que perseguem minorias. O Bolsonaro vem nos ajudar em relação à cristofobia quando a ONU é a entidade mais cristofóbica que existe. Seria incoerente imaginar uma situação dessa, mas a extrema esquerda assim fez. Porém, quando ele fala um apelo a toda a comunidade internacional, ele estava querendo dizer, mundo, olhe para a dor que passam os cristãos. Só que o mundo tergiversou e transformou essa situação numa forma de ataque contra o Bolsonaro, esvaziando
esse tema que é super importante, que era para ser aproveitado pelo bem de milhões de cristãos que estão sendo perseguidos mundo afora. É lamentável. E outro detalhe, todos sabem, gente, que cristofobia é um termo que vem sendo usado. Olha, depois eu vou ver o que vocês estão escrevendo, tá, meus lindos? Daqui a pouco eu vou ver. Vocês estão vendo que eu estou indignada aqui. Mas cristofobia é um termo que qualquer ignorante, qualquer criança, em Vera Magalhães, sabe? A Vera Magalhães, né? A PSDBista, né? A Vera Magalhães ficou irada por causa do termo cristofobia. Mas a Vera Magalhães não conhece geografia, né, gente? Uma mulher que não conhece geografia. Vocês querem que um analfabetismo funcional crônico na vida de uma mulher que não sabe o mapa aqui das Américas, eu não estou dizendo Europa, Ásia, África, não. Eu estou falando aqui das Américas. Então, gente, a Vera é uma digna de pena. Então, não vou nem entrar em detalhe nessa senhora. Mas, entrando aqui na situação, até a BBC, que é uma rede de jornalismo completamente progressista, comunista e tal, a BBC... por mais que ela tenha sido contrária a Bolsonaro, ela fez uma matéria, tá no meu artigo, tá? Eu tenho o link disso tudo. Ela fez uma matéria dizendo: ninguém morre por ser cristão no Brasil. Especialistas debatem cristofobia citada por Bolsonaro na ONU. Ninguém morre por ser cristão no Brasil, uma vírgula, porque não tem nenhuma pesquisa nesse sentido, tá, hipócritas? 2, ninguém morre em tese, porém já tem entidade muçulmana pedindo prisão de cristão por criticar Islã. Então, querido, existe sim perseguição islâmica no Brasil, usando o nosso ordenamento jurídico como eles fazem na Europa, tá? Então, se tem entidade muçulmana processando, e não é um nem dois, inclusive já me ameaçaram de processo, já teve gente que veio aqui, vamos processar, você está falando de desinformação, fazendo desinformação, discurso de ódio, quando eu tenho link de tudo que eu falo, meus artigos, tudo que eu falo tem um link, e a grande maioria do mundo islâmico. Outro detalhe, discurso de ódio quando? Se eu sou a que mais defende nesse Brasil a vida e a dignidade de muçulmanos que não seguem o Alcorão, os hadiths, da forma tradicional ortodoxa, que muitas autoridades de Al-Assad e outras mais ensinam. Então, queridos, o muçulmano que quer paz, o muçulmano que ama o seu semelhante, ele é abraçado. Aliás, até aqueles que não amam tanto, eu também abraço, porque a vida, para mim, está acima de ideologia, de extremismo, de qualquer coisa desse nível. Então, todo muçulmano eu tenho respeito pela vida deles. Agora, por essa religião, eu vou continuar criticando, assim como o Islã critica o cristianismo e por aí vai. Então, a BBC, mesmo sendo desinformante, aquela coisa toda, na matéria reconhece que cristofobia é um termo aplicável no ramo de política externa. E olha o que a BBC diz. Eu estou trazendo o BBC por quê? Porque a extrema imprensa, de uma forma geral, desvinculou o termo cristofobia para jogar para uma pauta de política interna de Bolsonaro, para agradar evangélicos, quando eu sei que o presidente levou esse assunto à ONU porque quer, sim, socorrer os cristãos perseguidos. Então, diz a BBC, dentro das esferas evangélicas, o termo cristofobia tem sido usado para se referir a perseguições sofridas por adeptos do cristianismo em diversos países, principalmente em locais onde são minorias. Há inúmeros BBC. Travou, Eli, travou. Gente, tá travando aí? Tá travando aí, gente, a minha fala? Eu tô aqui tão empolgada e veio ele dizendo que travou. O que é isso? Me diz aí, pessoal, se tá travando aí para vocês o que eu tô falando, porque agora é sério. Eu tô mostrando aqui a má fé da imprensa. Aí, continuando aqui, há inúmeros relatos de prisões, violência e assassinatos de cristãos na Ásia, em países do Oriente Médio e da África. Então, até a BBC, que é desinformante da extrema esquerda comunista, BBC... Ah, tá bom, legal, ele...
BBC reconhece que cristãos são mortos, torturados, assassinados em vários países, só não diz que são muçulmanos e comunistas, porque como é que uma rede desinformante vai se levantar contra a religião da paz? Impossível, né? Não pode. Mas o objetivo desse pessoal é o quê? É esvaziar um importante tema que deveria ser levado de forma séria para todos os organismos internacionais discutirem, né? Então vocês veem a má fé. E eu quero, inclusive, parabenizar o assessor especial do presidente da República em assuntos internacionais, o Felipe G. Martins. Tá? Eu quero parabenizá-lo porque ele utilizou o Twitter assim que o presidente foi atacado de forma covarde, tá? Covarde. Ele usou o Twitter para explicar, inclusive ele trouxe informação de uma instituição de direitos humanos mostrando as mortes de 100 mil cristãos a todo ano. Ele disse que os cristãos são a minoria religiosa mais perseguida do mundo. Então eu quero parabenizar a esse funcionário, né, esse assessor especial do presidente, e eu quero trazer para vocês assim a minha estranheza, tá? Minha estranheza pelo silêncio da ministra Damares Alves. Queridos do meu coração varonil, tá? Vamos falar a verdade aqui. Vocês sabem que esse trabalho de combate à cristofobia é a base da minha vida. Sempre, há alguns anos, não tem nesse país quem trabalhe mais essa temática do que eu. Ponto! Não tem. Quando o presidente foi atacado de forma covarde, eu pensei, Damares Alves vai se levantar e vai no Twitter, porque ela disse em julho do ano passado que ela ia ser a voz dos cristãos perseguidos. Então ela vai usar o Twitter dela para defender o presidente e explicar o que é cristofobia, explicar que os cristãos fazer o que o Felipe fez. Ele não é da área de direitos humanos. A área dele é geopolítica. A do Felipe, relações internacionais, geopolítica. Não é o foco direitos humanos. A Damares tem uma secretaria, que é a Secretaria Nacional de Proteção Global. Gente, Damares, depois que o presidente foi atacado, mundialmente não, mas aqui no Brasil, depois do ataque contra cristãos e presidente, sabe o que a nossa querida ministra terrivelmente evangélica tweetou? Ela tweetou sobre um evento de futebol que ela vai participar. É muito importante, né? No dia que o nosso presidente está sendo defenestrado nas redes e os cristãos perseguidos também, vem a presidente e mostra que está preocupada de reverberar um evento de futebol onde a madame vai falar. Além disso, ela também fez... Gente, olha que coisa linda! Ela fez propaganda de um momento privado de oração dos ministros pelo nosso presidente, que vai fazer uma cirurgia daqui a alguns dias. Gente, lindo, belo, orar pelo presidente, eu oro todo dia e não faço propaganda disso. Não faço, tá? Não faço. Eu oro porque creio em Deus, quero o bem dele, né? É o meu presidente, eu votei nele. Agora, peraí. Ela mostra os ministros orando pelo presidente, só que ela esqueceu. Damares, vai estudar a Bíblia, lindinha. A Bíblia ensina, já que você é terrivelmente evangélica, né, que a gente tem que orar e vigiar. Orar e vigiar. Você orou pelo presidente, mas não vigiou, porque no momento que o presidente estava sendo atacado, lembra quando Jesus, antes de ser crucificado, ele pediu para os seus companheiros orarem, vigiarem em função do que ele ia passar? E quando ele voltou, ele viu todo mundo dormindo? Eles estavam dormindo e não fizeram o que Jesus mandou. Eu estou trazendo Jesus Bíblia, gente, porque ela diz que é evangélica, toda hora ela prega o que eu pessoalmente sou contrária, desculpa, mas eu sou contrária. A função dela é institucional, é de trabalho, não é ficar pregando, desculpa. Gente, eu prego com o meu testemunho a minha vida. Eu não preciso mostrar oração para o presidente nem coisa nenhuma, entendeu? Não preciso. Então, o que acontece? Ela mostrou lá a tal da oração em relação ao presidente, mas em momento algum
ela tuitou dizendo: o presidente tem razão, a cristofobia mata no mundo inteiro. Aí, o último Twitter de ontem dela, sabe qual foi? Foi sobre uma reunião que o Eduardo Bolsonaro estava participando com o pessoal de Israel, uma questão de política externa, de aliança com Israel. Em momento algum, a ministra que diz que é voz da igreja perseguida, ela vai e usa o Twitter dela para chegar e falar: o presidente tem razão. Damares, você foi covarde. Eu sei que eu tenho vários seguidores assim com Damares. Levem a ela o que eu estou dizendo. Isso é covardia. Ela abandonou o nosso presidente. E assim, as últimas ações dela estão depondo contra ela. Ela exonerou a esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Que foi para a prisão por causa do apoio a Bolsonaro, querendo ou não, foi o que aconteceu. Ela exonerou, não ficou bem explicada essa situação, e agora, recentemente, ela deu posse num importante cargo em secretaria lá, junto com ela, um cidadão que é só advogado. Ele trabalhou com o movimento negro que pediu impeachment do presidente. E ele é assim, ó, com o maior inimigo do Brasil, ou melhor, do Brasil e de Bolsonaro. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Gente, esse senhor que ela deu canetada para trazê-lo para o seu convívio, trabalhar com ela, não sou eu que estou dizendo, é a galera que conhece melhor do que eu de política e da vida desse povo. Vou colocar o link aqui, vocês vão ver, porque isso eu nem coloquei no artigo, porque não era esse o meu objetivo, né? Mas Damares está enchendo o Ministério de Direitos Humanos de esquerdistas, comunistas que odeiam o Bolsonaro, a diretora trans, nunca esqueçam, da Marina Heidel, que atacou você, bolsonarista, atacou o nosso presidente, jogou uma desculpa fiada, a gente tem print, o Febo trouxe isso, todo mundo viu, e ela não foi exonerada atacando o presidente. Então, assim, eu não vejo mais a senhora ministra como uma aliada do Bolsonaro, como uma aliada do conservadorismo, e o que eu vejo é que ela não defendeu os cristãos porque ela quer ficar bem com a ONU e quer ficar bem com o STF. Ela não bateu de frente em momento algum quando o STF passou a perseguir bolsonaristas brasileiros em todo o Brasil. Eu entrei com requerimentos no Ministério dos Direitos Humanos pedindo para que ela se posicionasse em relação a Sarah Winter, você gostando ou não da Sarah. A prisão foi legal. Ponto. Você gostando ou não do Oswaldo Eustáquio, foi legal. Pedi, ela nunca se posicionou até hoje sobre o que o Ministério fez para defender esses brasileiros que estavam sendo perseguidos por motivo político. Ela não abre uma boca, ela não usa o aparelho do Estado para proteger brasileiros perseguidos pelo STF. Ela está muito amiguinha de ONU como é que se diz? E do STF, Movimento Negro, Celso Daniel. E como eu sei, a Damares sabe que eu sei, ela fala demais, né? E ela falou até numa reunião onde eu estava presente, que ela queria ser vice-presidente, ela iria ser vice-presidente na próxima chapa para a presidência. Foi chutada, né? Porque é lógico que a gente sabe que isso não ia acontecer. E aí entram outros interesses também, Senado e por aí vai. Não me interessa o interesse político de Damares. Damares, me interessa que no momento que ela podia dar visibilidade à minoria religiosa mais perseguida do mundo, ela se calou. Isso é covardia. E eu entro em outros detalhes aqui no meu artigo, denúncias, tá? Porque uma pessoa que fecha acordo com a ONU para que o plano de imigração em massa, interiorização de venezuelanos, que é um plano que já acontece na Europa há muito tempo, é um plano de imigração global, é agenda globalista, progressista. Eu há anos não, né? Desde que ela assumiu o poder, eu critico a ministra porque ela fez propaganda com municípios brasileiros para aceitarem muitos venezuelanos, quando a gente sabe, queridinho, olha só,
Segundo algumas instituições, depois da pandemia, vai aumentar muito o desemprego no Brasil. Algumas instituições dizem que terão mais de 20 milhões de desempregados após a pandemia. Queridinho, você que está me assistindo e que está desempregado, você acha legal milhares de venezuelanos estarem recebendo benefício quando a gente sabe que tem brasileiro que não está recebendo? Isso não é xenofobia. Porque o que Bolsonaro prometeu na campanha foi o quê? Pedir à ONU para instalar campos de refugiados para socorrer os refugiados ou os imigrantes venezuelanos. Foi o que Bolsonaro prometeu. Mas a senhora Damares Alves fechou apoio com a ONU e passou por cima do compromisso de campanha de Bolsonaro com o estado de Roraima. E eu falo porque eu tenho representante, doutora Sandelane Moura, lá em Roraima. Tenho amigos, inclusive o Rafael, que está sempre trazendo informações de Roraima para mim. E a gente já está pedindo audiência pública sobre Roraima, mas o Ministério de Damares só faz audiência pública quando é para socorrer refugiado. Sim, para socorrer refugiado, para pedir aos municípios brasileiros para aceitarem a política globalista de interiorização, tudo isso ela faz. Mas entendam bem, num país em recessão, imaginem, a fronteira ainda está aberta. Vocês sabiam disso? A fronteira, eles continuam passando por outros cantinhos lá de Roraima e estão ingressando. E tem venezuelano que está avisando para o pessoal vir, sabe por quê? Vai ganhar dinheiro. Então, quando eu sei que tem brasileiros que não estão recebendo auxílio emergencial, quando eu sei que o meu país está quebrando e eu vejo que a ONU tinha a obrigação de assumir esse problema, de cuidar das vidas desses venezuelanos, a ONU largou, o Brasil já gastou milhões de reais com esses programas de acolhida dos venezuelanos e quem está sendo prejudicado é o meu povo. Então eu amo os venezuelanos, eu amo a vida humana, mas se eu vejo que o Brasil não tem condição de aplicar um plano de imigração global, é lógico que o meu pedido é, por favor, Damares, por favor, ministro das Relações Exteriores, por favor, querido presidente, olhem para Roraima, olhem para o Brasil. Não é justo que a gente assuma uma pauta imposta pela ONU. Então, assim, eu fiquei muito triste porque ela sempre foi garota de propaganda da ONU e hoje, cada desempregado tem que lembrar que no Brasil temos milhares de imigrantes que, infelizmente, estão sendo, não porque eles querem, mas eles estão acabando que o que vai para eles acaba faltando para alguns. Ou eu estou mentindo? Será que eu me preocupar com o meu povo seria xenofobia? Porque tudo é xenofobia hoje, né? Tudo é xenofobia. Então, a solução é uma só. Os venezuelanos precisam de socorro? Precisam. Eu apoio o socorro? Apoio. Só que o socorro é campo de refugiado. Para socorrer a ONU que tem que gastar. Um país quebrado não pode ser obrigado a pagar pelo um custo de uma ditadura sanguinária que foi apoiada pela ONU e tudo mais. Aliás, quem é que está sabendo que o condenado ex-presidente Lula foi convidado especial, agora para o dia 24 de setembro, para participar de um evento virtual pela ONU? Gente, é com essa entidade suja que Damares está se colando e aceitando as políticas públicas de destruição das nossas fronteiras. A ONU convidou um dejeto, né? Esse homem ajudou a destruir o Brasil, tem vários processos nas costas, passou por cadeia, não continuou na cadeia porque a gente sabe o nível do STF. Então, ele vai falar sobre educação. Qual é o exemplo que Lula pode dar em educação a nível global? Mas é essa entidade que continua, infelizmente, desorientando o Brasil em políticas públicas na área de direitos humanos. Desculpa, eu sempre fui e continuarei sendo contra a ONU e lamento que conservadores no Brasil aceitem que o Brasil ainda seja manipulado por essa organização perversa, tá? Então eu não posso, né, deixar de falar isso. Agora, gente, para terminar, eu não quero me alongar muito. Para terminar, eu vi uma coisa assim que me chamou muita atenção.
Quem viu o discurso do Bolsonaro no ano passado e viu o de hoje, o de ontem, tomou um susto. Eu tomei um susto. Por quê? No ano passado, foram 8 parágrafos em que Bolsonaro explica a preocupação do Brasil porque o Brasil estava se posicionando contra a cristofobia. Ele fez um discurso que eu gostei muito, apesar de não falar do genocídio, que eu peço a Damares desde sempre, ela nunca quis acolher, né? Mas foi muito lindo o discurso dele no ano passado e foi rico. No ano passado, vocês não viram a imprensa caindo de pau sobre a questão da cristofobia, apesar de ter 8 parágrafos falando só sobre cristofobia. Então, houve uma explicação melhor não, mais aprofundada de Bolsonaro, falou da perseguição religiosa contra os cristãos, e isso não causou a mesma polêmica que esse discurso assim. Porque, gente, vamos lá, falar de cristofobia em 2 linhas, desculpa a sinceridade, vocês me conhecem, mas quem formulou o discurso na parte de direitos humanos, perseguição religiosa, falhou. O do ano passado estava melhor, o discurso, e esse vieram 2 linhas. O que a extrema-esquerda fez? Caiu de pau porque o discurso foi muito lacônico. Não explicou em pormenor o que é essa perseguição, porque o Brasil se preocupa. Então, por causa dessa falha, tá, na elaboração do discurso, que não é culpa do Bolsonaro, gente, os problemas internos são gravíssimos. Colocar nas costas do Bolsonaro questões internacionais como essa é um pouco demais. Então, quem fez o discurso, eu lamento por ter colocado só 2 linhazinhas dizendo ao Brasil é a favor da liberdade religiosa e pede o combate, a comunidade internacional combate a cristofobia. Foi pouco. Aliás, a minha maior dor é que quando eu conheci Damares Alves, eu conheci uma mulher que me prometeu que ia levar-me ao presidente da República na época, né, Michel Temer, junto com o senador Magno Malta. Os 2 me prometeram que iriam se engajar para que o Brasil denunciasse o genocídio de cristãos. Entendeu bem? Uma coisa é cristofobia. Cristofobia não é igual a genocídio, porque cristofobia é perseguição, são diversas ações que nem sempre podem ser comparadas a genocídio. Cristofobia é perseguição contra cristão. Genocídio é massacre que precisa ser coibido, denunciado, condenado e que precisa gerar socorro a nível de não somente assistência humanitária, como um poder bélico que venha socorrer esses cristãos. Então, quando eu pedi para ela dar visibilidade e me levar, no caso, até o presidente da República da época, para que a gente levasse essa pauta, eu pedi sonhando que o amor dela por essa pauta iria fazer com que ela se comprometesse. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quando Magno Malta não cumpriu o que ele prometeu, porque ele disse que ia me levar no presidente, tá? E não me levou. Quando eu voltei a procurar, isso alguns anos atrás, quando eu voltei a procurar a senhora Damares Alves, ela disse para mim, não me procure mais. Ou melhor, não procure mais o senador Magno Malta porque ele está muito ocupado. Eu jamais poderia imaginar que aquela mulher ia falar isso para mim. E ela falou, não me procure, ou melhor, não procure mais o senador porque ele está ocupado. E desde então, nunca a pauta de reconhecimento de genocídio de cristãos andou no Senado nem na Câmara. Damares Alves não apoiou essa pauta e a melhor prova é que ela não continua apoiando, porque ela sabe do meu trabalho, e como sabe, ela sabe que eu tive uma reunião há poucos meses com ela, né? Ela sabe. Tem foto e tudo, tá, querida Damares? Mas eu sempre pedi a ela para reconhecer o genocídio, e a Damares não aceita isso. A única pessoa do Ministério que ainda trouxe a questão dos cristãos a nível internacional, que a gente tenha conhecimento, porque não há transparência no Ministério dos Direitos Humanos para a gente saber o que eles estão realmente fazendo pelos cristãos perseguidos, não há transparência. Ponto. Eu pesquiso e estou vendo que não há. Mas o único que fez um trabalho que eu
inclusive parabenizo, é o senhor Sérgio Queiroz. Sérgio Queiroz é um procurador que hoje está lá trabalhando numa secretaria aí, a chamado do Lorenzoni, do Onyx, né? Mas ele trabalhou com Damares na Secretaria Nacional de Proteção Global. Esse senhor, que é um pastor, foi o único que fez um discurso. A Damares eu não vi, não tenho prova alguma, não tem nenhum documento público, né, que ela tenha publicizado mostrando as suas posturas em relação à denúncia da cristofobia e sobre genocídio nenhum funcionário do Ministério dos Direitos Humanos eleva essa pauta, e não eleva também no Ministério das Relações Exteriores. Vamos ser realistas. Então, o senhor Sérgio, só no ano passado, em julho, ele trouxe no Instagram dele, e também o Chad, um colunista, um blogueiro, né, da UOL, também trouxe a informação que, num evento patrocinado pela Polônia, lá na ONU, esse senhor, ele trouxe a dor dos cristãos. Ele disse que os cristãos eram a minoria perseguida a minoria religiosa mais perseguida do mundo. Ele defendeu os cristãos, porém, gente, acreditem se quiser, não tem, pelo menos publicamente, no Ministério dos Direitos Humanos, o inteiro teor do discurso do doutor, né? Ele não é nem senhor, doutor, o doutor Sérgio Queiroz, que fez um excelente trabalho nesse sentido, parabéns para ele. Se ele não denunciou o genocídio, que ele não denunciou, é porque ele tem que respeitar a Damares Alves, que é a chefe dele, e a Damares Alves não aceita reconhecer o genocídio de cristãos. Não sei por quê. Vamos ver se um dia a Damares explica isso, né? Mas a gente não tem. Então, eu não tenho como ter a certeza do conteúdo desse discurso em julho, no ano passado, sobre a perseguição dos cristãos. A Damares já apareceu no Twitter dizendo: olha, hoje eu vou discursar aqui em Genebra sobre a perseguição dos cristãos. Mas eu não tive acesso a nenhum discurso. Se ela fez ou não, ficou dito pelo não dito. E o mais triste é a Damares se recusar a levar a pauta do reconhecimento do genocídio. Querido, se você está me assistindo, entende a dor desse pessoal. Eu tenho uma live, vou colocar aqui, sobre o genocídio de cristãos na Nigéria. Cristãos estão sendo decapitados, meninas estão sendo estupradas, cristãos estão sendo queimados vivos. Isso acontece toda semana na Nigéria e agora no norte de Moçambique. O reconhecimento do genocídio de cristãos na Síria e Iraque, ninguém quis reconhecer, tirando o Parlamento Europeu, Estados Unidos, mas a ONU não quis reconhecer. Então, outro detalhe, o reconhecimento do genocídio armênio. Gente, olha a vergonha. 2,5 milhões, pelo menos, de pessoas cristãs, assírios, gregos e armênios foram mortos, executados pelo Império Turco-Otomano, por esse império genocida. Foram há pouco mais de 100 anos atrás. Até hoje, a gente não consegue no Brasil uma diplomacia que reconheça esse genocídio. Aí vem Damares Alves querer fazer o povo acreditar que o Brasil, ou pelo menos ela, está preocupada com o reconhecimento, ou melhor, preocupado com a cristofobia. Então, gente, eu sei que eu já falei demais aqui, né? E desculpa, gente, esse meu jeito aqui, mas quando eu falo sobre genocídio, sobre cristofobia, o meu coração pulsa, porque vocês sabem a preocupação que eu tenho com a minoria religiosa mais perseguida do mundo. Você não é obrigado a gostar de cristãos, você pode até criticar os cristãos naquilo que é excesso, porque toda minoria ou maioria religiosa tem erros, tem falhas, tem coisas que incomodam seus semelhantes. E num país democrático, a gente tenta levar essas questões de uma forma com tolerância, ouvindo o outro, respeitando as opiniões. Mas o que acontece no mundo muçulmano, no mundo comunista, é massacre, é censura, e não somente em relação a cristãos, mas a várias comunidades minoritárias, inclusive a própria esquerda, né? A gente sabe que o Irã massacrou toda a esquerda que ajudou a eles na Revolução Iraniana. Então eu peço a vocês, por favor, queridos, terminando essa live, eu peço a vocês, ajudem a esses cristãos,
deem visibilidade. Se você conhece algum político, conhece o pessoal do governo, Damares, ela assim, ela é contra essa pauta. Eu já tentei várias vezes, não consigo. E quando eu entro com requerimento, Damares também não me responde. Tá? Só respondeu a um requerimento que eu entrei em relação a Sarah Winter, o Oswaldo Eustáquio, porque um dos advogados das partes, gostando do meu trabalho, pediu, eu tenho tudo provando. Quando ele viu que o Ministério dos Direitos Humanos se negou a me responder, me boicotou, ele foi lá, pediu para responder, e sabe o que eles fizeram? Mandaram só um link mostrando a tramitação do processo, mas eu não sei o que foi decidido, o que foi feito. Até hoje, todos os requerimentos da ONG Ecoando, a Voz dos Mártires, foram boicotados pela senhora Damares Alves. Sabe por quê? A ONG é uma ONG conservadora. Eu defendo a vida de uma forma geral de todos, a dignidade da pessoa humana, independente de ideologia, mas os meus princípios como pessoa são conservadores. E por eu denunciar o progressismo da nossa ministra, que eu sempre respeitei, ela está boicotando o meu trabalho, boicotando o trabalho da ONG. Só que eu sei de uma coisa, senhora Damares Alves, a covardia que a senhora fez com o presidente da República, não defendendo ele, quando todo mundo o atacou por causa da defesa linda que ele fez em relação ao combate à cristofobia, o seu dever institucional, moral e espiritual era ser voz do presidente, da nação e dos cristãos perseguidos. A senhora se negou, mas fique sabendo que existe uma justiça. E um dia essa justiça vai chegar na senhora. O seu conluio com a ONU ainda vai ser julgado pelo povo brasileiro e a senhora vai ser colocada no lugar que merece, no lugar de ostracismo. Quem trai a igreja perseguida, quem trai as minorias religiosas que sofrem no mundo muçulmano, não merece destaque, não merece o nosso respeito como brasileiros. Eu apoio o meu presidente quando ele diz que há cristofobia, que o país é maioria, é cristão, é laico, porém cristão, porque o cristão verdadeiro, ele respeita o laicismo do Estado, né? Aqui ninguém pede para mudar lei, para tornar um país religioso, de uma religião oficial, como acontece no mundo muçulmano. Então, a covardia que fizeram com o nosso presidente foi absurda. E eu achei linda a resposta que ele deu para um blogueiro, né? Um estagiário que escreveu cristões. Olha o nível. Para acusar o presidente usando os dados da ministra Damares, porque o progressismo está lá dentro da pasta que a esquerda toda tira dados importantes para as suas narrativas do Ministério de Direitos Humanos. Tá? A Damares, que se nega a defender o presidente e a nação quanto ao combate à cristofobia, é a primeira que todo dia diz: no Brasil tem muito ataque contra o pessoal das religiões de matriz africana, né? Não vou entrar nesse detalhe agora, até porque eu tenho candomblecistas espíritas, amigos meus, que já deixaram claro que não é bem assim como está acontecendo. Não são evangélicos, cristãos, claro, com algumas exceções, existem, é lógico, que perseguem o povo do candomblé, das religiões de matriz africana. Tá? A gente sabe que existe tráfico que faz isso, tem N situações, porém a Damares, ela só vê essa questão e já está lançando mão de pauta progressista que vai servir para a perseguição de cristãos no Brasil. Ouçam o que eu estou dizendo. A tolerância religiosa aqui no Brasil é só em relação ao pessoal de matriz africana, muçulmano, mas a cristão não. Tanto é que eu pergunto a vocês, quando foi que Damares Alves ligou para o pastor João Martinez para dizer: pastor, a gente não aceita essa intolerância religiosa dos muçulmanos que estão dando base para o senhor ser processado. Nós estamos com o senhor. Nós somos um país de maioria cristã e o senhor tem o direito de criticar a religião. Damares não está dando apoio para um pastor que está sofrendo cristofobia. Quem não apoia o próprio nacional que sofre cristofobia vai apoiar quem está lá fora? Enfim, gente, Júlia, é isso mesmo, minha querida? Ela se cala em relação à jihad política e jurídica no Brasil. Outro detalhe importante, eu reconheço que é um direito
está na Constituição. Muçulmano pode sim se candidatar, os conservadores, alguns estão preocupados com isso. Queridos, o que tem que ser feito, a maioria não quer fazer. O que tem que ser feito? Criminalizar a Sharia. O senhor Rodrigo Jalu, né, que é um sheik que está se candidatando lá, vereador, lá para São Paulo, ele tem direito, ele é brasileiro, cumpre com as suas funções todas como brasileiro, é ficha limpa até onde eu sei, então ele tem as condições constitucionais, legais, para ser candidato a vereador. Não era para ninguém ficar, oh meu Deus, não. Ele tem o direito a ser candidato, né? Eu jamais, até porque o dia que eu chegar e disser que um muçulmano não tem direito a se candidatar, eu vou ser uma discriminadora e daqui a pouco vão jogar a lei penal contra mim, né? Que eles estão doidos para fazer isso, eu sei disso, muitos deles, não todos. Mas ele tem o direito. Porém, a Sharia precisa ser, a lei islâmica precisa ser criminalizada. Mas eu não estou vendo peito aí das lideranças conservadoras para isso acontecer. Então, queridinhos, lei de imigração está aí, tá? Linda, bela para destruir o nosso país. A Sharia continua, né, livre e bela para comandar as mesquitas no Brasil, porque não é criminalizado. Então, quem quiser, se o cara recebe dinheiro da Arábia Saudita, do Irã, para montar a sua mesquita no Brasil, quem é que vai garantir que eles vão trazer um Islã tolerante, um Islã moderado? Quem vai garantir, né? A gente não sabe o que está sendo pregado em mesquita. E eu também não posso chegar e dizer, ó, estão pregando ódio e tal, porque aí eu vou estar, entre aspas, discriminando, porque eu não sei o que eles estão pregando. Mas ninguém também está interessado em saber o que eles estão pregando, né? Então, gente, vamos agir de uma forma sábia. Não adianta atacar a candidatura de um muçulmano. Nosso problema não é com o muçulmano, o nosso problema é com o Islã. E até agora eu não vi postura séria no meio conservador para colocar o Islã no seu devido lugar, de uma religião extremista que precisa de reforma para respeitar direitos humanos e ser respeitada nesse país. Eu sei que tem muçulmano moderado? Tem. Eu sei, mas infelizmente o que a gente está vendo no mundo muçulmano e na Europa dá medo, né? Hoje a gente viu lá em Paris, né, a Torre Eiffel que foi evacuada porque alguém ligou ao som de Allahu Akbar dizendo que ia explodir a torre, né? Foi o que a polícia inicialmente falou. Então a gente está vendo a situação que está acontecendo no mundo inteiro. Então é importante que no Brasil a Sharia não é o muçulmano. Eu não estou pedindo para criminalizar o muçulmano, e sim criminalizar a parte da doutrina que prega ódio contra o homossexual, ódio contra minorias, misoginia, né? O ódio contra as mulheres, que obriga as mulheres a usar burca, que prega o casamento infantil na Turquia, 9 anos de uma criança pode casar em vários países. É esse tipo de parte da doutrina que, na minha visão, precisa ser explicitamente criminalizado no Brasil. Não acredito que vai acontecer, mas eu estou aqui para falar isso. Então, senhor Sheik Jalu, Déia Fernandes não concorda com o seu programa aí como vereador, não concordo com a tua religião, mas você está num país laico, onde a Constituição te dá direito a se candidatar. Tá? Então seja feliz com a comunidade muçulmana e com muitos que vão votar em você, né? Eu só espero e peço, que a única coisa que eu posso fazer, que você não tenta trabalhar pela Sharia no Brasil, não, tá? Vou pedir esse favor, né? Eu vou pedir só esse favorzinho para você, porque você tem todo o direito pela nossa lei de se candidatar e de receber seus votos. Esse é o Brasil. Você gostando ou não, queridinho, aceite. Porque se você se levantar contra isso, ainda vai tomar um processinho na cara, tá bom? Então, nada de discriminação, o que a gente precisa é mudar lei. Eu tô trazendo isso porque ontem foi falado sobre esse assunto, eu discordo do Islã, do que eles apregoam, mas eu não posso dizer não se candidate. Eu fico triste quando eu vejo pastor dando voz para taquia. Eu fico triste porque pastor tem obrigação de conhecer outras religiões, conhecer a sua fé, e quando ele não faz isso, a gente fica decepcionada. Mas vai fazer o quê? Tem pastor aí que deu voz para esse senhor, para ele falar sobre o Islã da paz, esquecendo que no Irã
os cristãos estão sendo presos, torturados, mortos, mas sobre isso ninguém tocou. E esse senhor não tem coragem de fazer uma crítica sobre o Irã, né? Então, é por aí. Gente, eu tô vendo que vocês estão empolgados, mas já tem 1 hora de live, né? Então eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem, amanhã tem mais, a gente ainda tem muito assunto. Outro detalhe, quem quiser que eu fale sobre a segunda parte dos bastidores dos acordos de Israel com Bahrein, Emirados Árabes e com os demais países árabes, coloca aqui, vou fazer igual esses youtubers, né, melhores do que eu, é lógico. Coloca aqui você que quer que eu faça uma live sobre bastidores, gente, sobre o motivo do Bahrein fechar acordo com Israel. A gente pode colocar o Líbano nessa história também, sobre o que está acontecendo lá no Líbano, que é interessante. Quem quiser que eu fale sobre esse assunto, beleza. E para terminar, tá aqui o meu artigo, vou colocar já aqui, né, o link do artigo para vocês, divulguem, tá? Eu espero que o Guga Chakra leia isso aqui, né? E que todos aqueles que defendem o Guga Chakra, né, que também leiam, tá? Porque essa coisa de, eu gosto dos cristãos, mas apoiar quem se levanta contra cristão é porque você não gosta de cristão, mas só é um hipócrita de marca maior, porque quem respeita os cristãos jamais vai aceitar essas asneiras, essas baboseiras que o Guga e outros blogueiros falam. É isso, sua ideia, é o que eu penso. Não gostou? Tchau e benção. Uma excelente noite para todos vocês e essa semana tem mais live, tá bom? Outro detalhe, quem puder, gente, pandemia, me ajudem. Amanhã não, depois de amanhã eu vou ver quanto tem na conta, tá? Me ajuda, eu preciso pagar meu contador, pelo amor de Deus, o contador e as tarifas da conta. Então, se você puder contribuir, eu não recebo do governo, de igreja, de instituição nenhuma. Se você puder contribuir nesse tempo de pandemia, para que eu né, não tenha que pagar do meu bolso, que tá assim, as nossas despesas, principalmente com contador e manutenção de conta, porque a gente está difícil agora viajar, por favor, nos ajudem com um pouquinho, tá? Um pouquinho, se eu conseguir. Algumas pessoas dando R$20, né? Eu consigo saldar essa dívida, tá bom? Beijo grande e até a próxima.